O programa Memórias de Botucatu de hoje vai enfatizar a nossa cidade de Botucatu, tanto no turismo, na história e na geografia. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E estamos aqui com o Fernando Pereira, da Botucatu Turismo. Ele que veio contar pra gente, pro programa Memórias Botucatu, um pouco de Botucatu e as nossas regiões, os nossos distritos. Mas, Fernando, em off a gente vinha conversando sobre Botucatu geograficamente. Como é que nasceu Botucatu? Mata essa curiosidade para nós, hein? O interessante nessa retrospectiva é que nós vamos a 200 milhões de anos atrás, quando a nossa cidade era um deserto. E como deserto, a gente vai entender o deserto de Saara. Eram aquelas dunas gigantescas que existiam aqui naquele período. Essas dunas foram transformadas pela erupção de um vulcão que, por inundação e não por explosão, moldou esse sobe e desce que nós temos aqui na nossa cidade. Então a gente sai, por exemplo, lá da igreja da Nossa Senhora Aparecida e vai em direção ao esporte, lá ao ginásio de esportes. Esse sobe e desce nada mais é do que as dunas que nós tínhamos aqui há milhões e milhões de anos atrás. Isso feito pelas águas, pelo oceano, é isso? Não, isso foi moldado, isso existia, eram as montanhas que existiam aqui naturalmente. E depois, Nenê, com o decorrer dos tempos, veio um vulcão a 2.000 graus centígrados, ele cobriu, não foi por explosão, ele foi por inundação. Ele cobriu, então, a areia do deserto. Nós tínhamos aqui o deserto, certo? A inundação, então, era do vulcão. Do vulcão. Do vulcão, é. Então, não foi por explosão. A gente está acostumado a ver aí explosão na Itália, em alguns lugares que ainda existem vulcões, por explosão, não. Aqui aconteceu por inundação. E a 2.000 graus centígrados, essa lava endureceu a areia do deserto, favorecendo com isso, então, a recarga do aquífero Guarani. Nós temos aqui embaixo um lençol freático muito importante, que nada mais é do que o aquífero Guarani. O aquífero Guarani é um mar de águas que nós temos aqui embaixo e vai até a Patagônia. Uma reserva importante de água potável para o mundo. Isso aconteceu durante esse tempo, porque a porosidade da areia do deserto que formou agora, atualmente, nós podemos dar como exemplo aquela vela que nós tínhamos ou temos ainda naqueles filtros de casa. É mais ou menos aquilo que acontece. Então, a gente coloca a água no filtro em cima e ela sai potável embaixo. Isso acontece aqui. Essa recarga do aquífero Guarani acontece na nossa cidade em virtude da porosidade da nossa rocha que nós temos aqui, que é o arenito Botucatu. E você tem ideia quantos metros ficam o aquífero do solo de Botucatu? Ele oscila muito, são várias as profundidades. Por exemplo, em Ribeirão Preto, ele aflora naturalmente. Aqui, em alguns lugares, a gente faz poço aí, fazíamos poço antigamente, hoje quase não tem poço, mas com 5 metros a gente tira a água. Outras profundidades também foram encontradas aqui, mais de 100 metros, por exemplo. Mas como que é o afloramento dele? Mata essa curiosidade minha. Lá em Ribeirão Preto, que você falou, lá ele aflora e não se torna um rio? Como é que é? Ele nasce exatamente. Então ele forma, por exemplo, ele forma um rio, que o pessoal normalmente na cabeceira costuma
preservar, algumas pessoas fazem o tanque e tal, e daí ele vai naturalmente. Você quer ver um exemplo que eu vou dar agora, né? Por exemplo, o rio Capivara. Ele nasce aqui próximo à CESP. Ele vai correndo, cortando a serra, formando cachoeiras, até descer lá embaixo no rio Tietê. No rio Tietê, ali próximo do Capivara. Então, isso acontece graças ao aquífero Guarani. Esse fator importante que, você veja uma coisa, nós estamos recebendo muitos e muitos turistas aqui em Botucatu. E o turista, ele sai de São Paulo, ou a gente, quando vai para São Paulo, a gente vai comprar uma garrafa d'água, 1 litro de água, ele está quase o equivalente a 1 litro de gasolina. 1 litro de água. Então a água está no fim no planeta. E é importante que a gente preserve esse aquífero, porque é o único grande reservatório que nós temos aí. E a próxima guerra dos Estados Unidos, dos americanos, certamente vai ser pela água, porque eles já não têm essa facilidade de encontrar água que nós temos aqui. Então é interessante que haja uma conscientização por parte das crianças, dos jovens, para que nós possamos deixar para os nossos netos um futuro garantido. E sem água, nós não temos esse futuro. Fernando, nós sempre ouvimos falar que nasce em Botucatu. Agora você tem ideia de qual é o setor da cidade que ele realmente nasce? Porque eu já vi história de pessoas falar que nascem em Itatinga. E qual que é realmente o exato lugar que nasce o aquífero Guarani? O aquífero Guarani, ele era denominado anteriormente como o Aquoso Botucatu. Então ele abrange também a parte de Itatinga, ele vai lá na Patagônia, ele vai para Ribeirão Preto. A água que nós conhecíamos antigamente de Bauru era aquela água saloba. Saloba, sim. Hoje não, hoje eles vão buscar a água do nosso aquífero, que dava o nome Aquoso Botucatu, e que hoje, em homenagem às nações indígenas lá do sul do Brasil, é conhecido como Aquífero Guarani, as grandes nações dos índios. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho da nossa cuesta. Quando você falou que foi por inundação, esse formato dessa cuesta que tem Botucatu, maravilhosa, com esse ar maravilhoso, eu queria que você falasse um pouquinho dessa formação rochosa que tem a nossa cuesta. Muitas pessoas não entendem a formação da cuesta, mas nós tivemos, por exemplo, a dona Cida Rocha, o professor Álvaro, grandes divulgadores da nossa geografia, e outros tantos aí, né, que enfocam a importância desse fator geológico para o mundo. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui como é que funciona, como é que é a nossa cuesta. E vamos fazer uma comparação, tá bom, Nenê? Legal. Tá, você certamente já foi para o Play Center lá no São Paulo. Em São Paulo a gente encontra, por exemplo, o tobogã, aquele tobogã gigante que uma certa época ele viajava para o interior de São Paulo. Então, você conhece aquilo, né? Sim, sim. Estou comparando já a cuesta de Botucatu com o nosso tobogã gigante, tá legal? Aonde você senta, chega em cima, para sentar no saco, é o topo da cuesta. E já vou explicar melhor. Quando você está descendo, escorregando, é o fronte da cuesta. E quando você chega lá embaixo, a baixada. Como é que a gente compara isso, Nenê? Nós temos aqui o ginásio de esportes. Você chega lá, você vê aquela maravilha da nossa cuesta. Ali, então, comparando mais uma vez com o tobogã gigante, ali é o topo da cuesta. Topo da cuesta, onde nós temos ali o ginásio de esportes. Se você for descendo em direção a Bocaina ou a Indiana, ali você vai estar no fronte da cuesta. E quando você chegar lá embaixo, em Vitoriana, por exemplo, você está na baixada da cuesta. Tá, mas nós temos ainda o reverso da cuesta. Se você sair daqui, Nenê, e ir em direção a Bauru, a impressão que a gente tem é de estarmos subindo. Na realidade, a gente está descendo. Se você for em direção ao Rio Paraná, que está lá embaixo, 200 metros, a gente tem o reverso da cuesta. Então, o fronte da cuesta, o topo da cuesta, a baixada e o reverso da cuesta, que vai lá em direção ao Rio Paraná. Lá, então, com 200 metros de altitude aproximado.
O rio Tietê, que corta essa cuesta, ele nasce na cidade de Salesópolis, a 22 quilômetros do mar, e ele faz a operação inversa. Por ele vieram, então, nós sabemos, os bandeirantes, que fundaram as cidades, né? E até o Paraná, o Paranazão. Então, isso tudo é o conjunto da nossa cuesta. As terras que saíram ali de baixo, de Vitoriana, de Bofete, de Itatinga, ali na Baixada, elas foram formar lá no sul do Brasil, o sul do Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai. Então, a gente entende que nós tínhamos aqui montanhas gigantescas, que foram, através dos tempos, se desgastando e levadas para formar lá embaixo esses estados e esses países. Agora, Fernando, o nosso programa é até um tanto curto, né? Para tantas histórias assim. A gente estava conversando nos bastidores sobre a importância de Vitoriana, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de Vitoriana, já que está lá no... Como é que você fala? No fronte? Na Baixada da Cuesta. Baixada lá da Cuesta. Vitoriana teve uma importância muito grande na cidade de Botucatu, né? Foi muito importante a participação em Botucatu do Manuel Ernesto da Conceição, o Conde de Serra Negra. Ele foi um dos mais ricos cafeicultores do Brasil. Ele formou a fazenda Vila Vitória, lá em Vitoriana, e através dessa fazenda, do seu poder econômico, ele foi buscar em São Paulo, que tinha chegado aqui em São Paulo, no Brasil, por volta de 1896, o Antônio Ferrinho. O Antônio Ferrinho é um pintor clássico da pintura. E o Manuel Ernesto da Conceição, uma pessoa de grande visão, ele, para não mostrar a fotografia preto e branco lá fora, que o nosso café estava embaixo, ele contratou esse grande pintor. Esse pintor aqui esteve, morou na nossa cidade, e daí eu falo da importância dessa cultura, né? Dessa cultura que nós estamos... Pode falar, né? Isso é importante, cortando você um pouquinho, isso é importante relatar que quando ele trouxe esse pintor, não existia ferrovia, né? Não, aí já existia ferrovia. Foi por volta de 1898, mais ou menos. A ferrovia chegou aqui em 1888. 1888. 89 ela chegou em Botucatu. Em 1890 ela se estendeu, então, para o interior. Mas já existia a ferrovia, e você pode ver no fundo aí, que nós vamos mostrar a ferrovia retratada por Antônio Ferrinho, juntamente com o café. É uma tela de 2 metros por 1,10. Essa tela, veja a importância. Eu gosto de enfatizar isso, Nenê, porque... 2,10? 2 por 1,10. Esse quadro, ele se encontra em São Paulo. Em São Paulo. Então, nós temos essa paisagem de Botucatu, retratada na cidade de São Paulo, e que eu faço questão de falar para os botucatuenses, porque nas visitas que os turistas estão fazendo para a nossa cidade, e com a bênção de Deus, graças ao nosso turismo, a gente está trazendo muitos turistas aí. E esses turistas, eles conhecem essa tela lá da Pinacoteca do Estado. É uma tela muito famosa, de 12 telas, essa é a maior. O Antônio Ferrinho, que morou aqui em Botucatu, ele retratou essa paisagem. O café brasileiro, que nessa época era considerado o pior café de toda da América Latina, ele foi levado, levaram essa tela para Paris, e lá em Paris o Conde não chegou em tempo para a feira, mas ele foi agraciado por um prêmio por ter levado, e essa tela é que divulgou o nosso café, e a importância do nosso café, que até então o café brasileiro nosso era considerado café de Santos, era chamado como café de Santos, um café de baixa qualidade. E o café brasileiro nosso, o bom café, era vendido como os cafés das Guianas, lá, café de Porto Rico e tal, e não se falava no Brasil. Essas telas brasileiras é que deram a importância para o nosso café, graças ao Manuel Ernesto da Conceição, que divulgou lá fora, e daí houve o auge do café. De que forma, Nenê? Através dessa divulgação, houve a importância do café, que daí, então,
muito dinheiro, trouxe os cassinos, perdão, trouxe muito café, trouxe para cá os teatros, os grandes prédios, a época áurea, por exemplo, do Ramos de Azevedo, que foi um grande arquiteto brasileiro que formou isso tudo com o dinheiro do café. E o Cine Teatro Espéria, né, que antes era Santa Cruz, né? Santa que Cruz. pertencia à Misericórdia Botucatuense e depois passou para a Sociedade Italiana, é isso, né? Sociedade Italiana. Ele foi construído, se eu não me engano, através do café, né? Através da sepultura. E eu volto a falar ainda da importância do Conde de Serra Negra. Quando construíram o Hospital da Santa Casa, foi o Manuel Ernesto da Conceição que levou água, pegou lá do Ribeirão Tanquinho e trouxe água para o hospital que não tinha água. Então foi graças ao dinheiro do Conde é que nós tivemos essa casa também funcionando. Agora conta a história que a ferrovia ela ia desviando em direção aos grandes fazendeiros, aos grandes produtores de café, né? E o Conde de Serra Negra não foi diferente, né? A rodovia foi em direção às fazendas dele. Como é que é essa história, Fernando? A ferrovia foi construída no Brasil para buscar o café. É a grande riqueza, né? Então, a ferrovia chegou em Vitoriana em 1888, em 1889 chegou em Botucatu, e daí por diante, conforme já falamos, ela se estendeu lá em direção a Avaré, Presidente Prudente, aquela parte lá que nós conhecemos da Ourinhos, né? E não deixando a fazenda Lajeado de lado, foi um grande produtor de café, né? Era uma família, Nenê. Era uma família. Né? Eram dois irmãos. O Manuel Ernesto da Conceição era irmão do João Conceição, que eles eram irmãos. Então foi... Mas o mais importante, cafeicultor, eu volto a salientar, era o Manuel Ernesto da Conceição, irmão do João Batista da Rocha Conceição, que é do Lajado. Segundo João Carlos Figueiroso, eles reuniam mais de 1 milhão de pés de café. Ele chegou até a história, nós sabemos, está escrito em todos os jornais da época, que eles tinham mais de 1 milhão de pés de café. Agora, Fernando, mudando um pouco de assunto, você gostaria de falar um pouquinho, né, já que o programa é curto, do Bisacó, né? O Bisacó também teve uma grande importância em nossa cidade, né? O Guido Bisacó. Não só o do Guido Bisacó, mas nós tivemos escritores importantes que moraram em Vitoriana. O Guido Bisacó, ele foi um clássico do violão. Ele morou em Vitoriana? Ele nasceu em Vitoriana. Aquela que tem o sobrenome Dupré, como que chama ela? Senhora Leandro Dupré. Ela também morava em Vitoriana. A família dela, Vitoriana anteriormente, se chamava Antônio Monteiro. Antônio Monteiro é o pai da senhora Leandro Dupré. Ela, na realidade, eu consegui saber, eu pesquisei e consegui saber da onde que ela veio, da onde que ela nasceu. Vitoriana chamava? Antônio Monteiro, que é o nome do pai da senhora Leandro. Depois você vai contar, isso é legal, gostaria que você contasse depois dessa história que você vai falar aí, daí, por que mudou para Vitoriana? Aí você vai contar para a gente. Tá certo. Então, chamava Antônio Monteiro. E o Antônio Monteiro, juntamente com o Manuel Ernesto da Conceição, eles saíam pelo sertão aqui, que era a boca do sertão, eles faziam grandes caçadas. Eles iam para o interior das matas aí, ficavam meses caçando. Então, depois então é que chegou a ferrovia, em 1888, é que veio exatamente para buscar o café, talvez do Conde de Serra Negra e talvez do João Batista da Rocha Conceição, que era o proprietário das terras do Lajado também. Eram irmãos. Além da Dupré aí, a Dupré, qual era o estilo dela para escrever? Ela era romancista e escreveu também para crianças. Para crianças, escrevia romances, escrevia para as crianças. Um grande clássico dela, que eu acho o livro mais importante dos autores botucatuenses, um dos mais importantes, né? É Os Caminhos, que relata a história da pequena Botucatu do começo do século retrasado. Fala muito bem. Eu recomendo que as pessoas que se interessam por literatura leiam esse livro. Vão conhecer muito dessa história gloriosa da nossa cidade.
Fernando, e onde a gente encontra esse livro? Acho que nem tem mais. No Centro Cultural tem, e na Biblioteca Municipal também se encontra esse livro. Eu tenho um exemplar. E como que faz, por exemplo, no Centro Cultural? Como é que você faz para emprestar, para você ter, ou alugar? Como que é o processo disso? Eu não sei como é que está o Centro Cultural atualmente. Eu não tenho participado do Centro Cultural, mas eles tinham esse livro lá. E você chega lá e faz o empréstimo e, logicamente, eu não sei qual a exigência, mas eles emprestam esse livro. E na Biblioteca Municipal também. Agora, Vitoriana chamava Antônio Monteiro. Por que, mata essa curiosidade do telespectador, por que mudou para Vitoriana? Haviam duas companhias interessadas na exploração da ferrovia. Era a Sorocabana e... Eram duas, a Sorocabana e a Ituana. A Ituana começou a sair lá do Porto Martins e veio em direção à Vitoriana. Quando elas chegaram ali, houve a fusão das duas companhias. E daí então o nome Vitória. Vitória, antigamente era Vitória. Mas houve uma lei do Getúlio Vargas que não podia ter duas cidades com o mesmo nome. Nós tínhamos Vitoriana, que era Vitória, e Vitória lá no Espírito Santo. Então a pessoa mandava uma carta lá para Vitória, chegava aqui Vitoriana, e vice-versa. Ele mudou o nome para Vitoriana, em função da chegada Mas era Vitória anteriormente. Agora você estava falando nos bastidores que você queria enfatizar sobre o clima da cidade de Botucatu, que é muito importante mundialmente. Como é que é essa história toda, Fernando? O próprio cognome da nossa cidade é Bons Aires, né? E a gente vai ver lá Buenos Aires. Eu, nas minhas viagens para os turistas, eu enfoco isso, comparo o clima, né? Mas aqui em Rubião Júnior, nós tínhamos as terras dos grandes fazendeiros. O próprio Deca de Barros, ele tinha sítio aí em Rubião Júnior, aonde vinham as pessoas para fazerem o tratamento da tuberculose, que naquela época era o clima que curava, né? E se formos comparar, Campos do Jordão é o melhor clima do mundo. Nós tínhamos então Campos do Jordão e Botucatu, Rubião Júnior. Eu posso afirmar para vocês que nós tínhamos aqui, e se formos analisar, é o mesmo clima de Campos do Jordão. Então a gente pode dizer que nós temos aí o clima. Isso depende de análise, logicamente, né? Hoje tem as fumaças, que a gente está vindo, as fuligens na nossa cidade. Mas já foi comparado a Campos do Jordão o nosso clima. E ainda continua sendo um dos melhores climas ou não? Eu acho que não. Não. Por quê? Eu acho que não. Poluição? Por causa da poluição, nós temos os canaviais aí que estão queimando. Me parece que tem uma lei que vai amenizar isso, mas se voltarmos a preservar, a não queimar, certamente esse clima volta. Agora, Fernando, a gente vai para um pequeno intervalo, não saiam daí porque a conversa está muito gostosa. O Fernando, que é da Botucatu Turismo, e logo logo ele vai passar o telefone dele para vocês ficarem por dentro do que ele faz de tão bonito em nossa cidade. Até já! Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense.
Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E voltando com o programa Memórias Botucatu, estamos aqui com o Antônio Fernando. Ele que é dono da Botucatu Turismo e está passando muitas histórias gostosas e interessantes para a gente, Fernando. E eu gostaria de perguntar para você, até uma curiosidade minha. Nós falamos lá da Cuesta, falamos como que Botucatu nasceu geograficamente, mas você não falou dos caminhos do Peabiru, que é tão comentado em nossa cidade. Eu acho que a gente esqueceu dessa partezinha. Eu gostaria que você falasse um pouco. Você tem algum conhecimento disso? Muito bem lembrado, Nenê. Então entra naquela retrospectiva que nós falamos dos 200 milhões de anos atrás, quando éramos aqui um deserto, certo? Sim. Então vamos voltar. Vieram as chuvas, vieram as matas, vieram então os caminhos. Os caminhos. Quando Martim Afonso de Souza chegou para fundar a cidade de São Vicente, 1532, 1533. Que foi a primeira cidade do Brasil. Quando ele chegou para fundar essa cidade estrategicamente, e ele veio porque ali já se sabia de civilizações, de povos que estavam por ali para tomar as terras. O perigo da coroa, o medo da coroa era ficar sem as nossas terras. E quem eram esses povos? Quando ele chegou, eram os espanhóis, que estavam vindo aqui. Vindo da Argentina. Vindo do Paraguai, da Argentina. Aliás, a primeira cidade do Brasil não é São Vicente, é a primeira do estado de São Paulo, né? Eu já tenho informação que é uma das primeiras... uma das primeiras do Brasil, mas a primeira foi lá da Bahia, lá onde nasceu o Brasil, né? 1822. 1522. 1533, então houve a fundação de São Vicente. E ele veio sabendo desse caminho, o caminho Peabiru, que você bem enfatizou aí. Quando ele chegou, ele perguntou para o índio, o que é Peabiru? Peabiru, em linguagem tupi, significa caminho forrado. Já o caminho forrado era um caminho de 8 palmos, que era a ligação assim de um tamanho de um ônibus, assim, 8 palmos. Já nós tivemos um historiador aqui, botucatuense, apesar de não ter nascido em Botucatu, ele fez grandes coisas para a cidade, é o Frei Fidelis. O Frei Fidelis, quando chegou em Botucatu, ele veio para estudar a nossa região em função dos nomes que se davam ligados às antigas civilizações. Ele achava, por exemplo, que Botucatu tinha se originado dos fenícios, dos sumérios, daquelas antigas civilizações. Ele acreditava que Botucatu é a cidade do grande templo da serpente. O rio Tietê, o rio do templo da serpente. Então tudo isso convergia para a nossa cidade. As Três Pedras seriam um lugar onde essas antigas civilizações faziam esses rituais. A formação das Três Pedras, a silhueta, lembraria, então, o pecado original. Ali, nós teríamos, segundo o Frei Fidelis, a formação de uma cobra gigantesca. E a cobra, curiosamente, ela tem 2 sexos. Se você olhar, e eu acho que nós vamos ter aqui uma paisagem das Três Pedras,
As pessoas que estão visitando as Três Pedras, elas vão ver o falos. A cobra tem dois sexos. E nós temos ali essa formação, lembrando o pecado original, segundo o estudo do Frei Fidelis. Ali seria então esse grande templo, onde as antigas civilizações faziam rituais. E essas antigas civilizações seguiram nada mais, nada menos do que o Peabiru, que é esse caminho pré-cabraliano que nós estamos se referindo. Pelo Peabiru, Nenê, vieram os jesuítas da Companhia de Jesus, que aqui estiveram para fundar a cidade de Botucatu, primeiramente na região de Bofete. Ali era para ter sido fundada a cidade. Eles se estabeleceram em 1719, 1721, e com uma fazenda. Nessa fazenda eles criavam o gado para abastecer o Colégio de São Paulo. Ali, os jesuítas também, eles não eram muito santinhos assim. Ali eles estavam explorando também os minerais. Em 1755, foram os jesuítas expulsos por estarem acumulando riquezas pelo Marquês de Pombal, que era o grande ministro do rei. Eles foram expulsos e, sendo expulsos, eles teriam deixado na nossa região uma grande importância em ouro, em dinheiro, mas seria mais ouro, né? Que a lenda diz que foi escondida ali nas Três Pedras. Então, como eles estiveram ali, eu sei o lugar onde eles estiveram. Tem sinais? É um lugar ainda muito restrito. Você vai falar, você tem que provar, né, Nenê? Mas eu achei um arado muito antigo ali desses jesuítas. Existem fortes evidências que eu estive no lugar certo. Agora, para provar, é mais difícil. Mas eu andei pesquisando por todas essas matas aí. Você continua pesquisando lá ainda ou não? Eu pesquiso a história dos jesuítas desde 14 anos. Eu estou com 61 anos de idade. Então eu faço turismo por amor. Eu faço turismo em Botucatu porque gosto. Sabe, apesar de ser atropelado em algumas vezes aí, mas a gente faz porque gosta. E eu tenho muitas histórias que foram me confidenciadas pelo próprio Frei Fidelis, sabe? Frei Fidelis morreu em que ano? Eu não me lembro, mas eu acho que foi em 68, se eu não me engano. Eu não tenho agora Naquela época você já tinha curiosidade de conhecer. Ele reunia muitas pessoas. Como é que era o Frei Fidelis? Ele era uma pessoa fechada, amigos da escrita. Ele foi, quando nós estivemos, eu fui o primeiro secretário do Centro Cultural, ali do lado do Cininelli. Foi ele que abençoou a casa, foi ele que participou dessa bênção, foi ele que me passou algumas informações que eu sei e passo para as pessoas. E ele fazia parte lá dos Cappuccini, Nossa Senhora de Lourdes? Ele era do Cappuccini, ele veio a princípio da Itália, né? Veio para Piracicaba, de Piracicaba, aqui ele se estabeleceu para estudar esses nomes ligados ao misticismo que a gente está enfocando agora. Agora, Fernando, voltando um pouquinho naquilo que você dizia antes, só para matar uma curiosidade minha, você disse que tinha 8 palmos de largura o caminho do Peabiru, é isso? Por que não 9, por que não 7? Por que 8, exatamente 8? Era assim, de lá do começo até o fim dela, como que era? Ele saía de São Vicente, disse que eles, nesse percurso, eles tinham pontes iguais às melhores pontes da Europa, fala-se nisso, E os estudiosos de hoje em dia, eles estão enfocando muito o Peabiru. Então, eu acho que a cidade de Botucatu tem que se apegar nos historiadores. Nós temos Hernando Donato, por exemplo, que fez um trabalho muito bonito relacionado ao Peabiru. O Peabiru. Pelo Peabiru, Nenê, dando continuidade ao que nós estamos falando, vieram depois os tropeiros. Os tropeiros saíam lá de Viamão, eles iam buscar Rio Grande do Sul. Os muares, saíam do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Eles atravessaram 4 estados para trazerem as tropas aqui para Sorocaba, para as grandes e importantes feiras
de Sorocaba. Os muares que vieram então para tocar as minas de Minas Gerais, né, as famosas minas lá de Ouro Preto, aquela região, e para levar alimento e trazer ouro. Foi por isso. O caminho do Piabiru, ele tinha vários caminhos ou era um só? Eram vários caminhos. Chegando aqui em Botucatu, ele tinha essa ramificação aqui para Minas Gerais, para o Paraná? Eles eram várias as ramificações. Aqui em Botucatu, nós pesquisamos e descobrimos a Tranca de Ferro. A Tranca de Ferro é um lugar que essa fazenda foi formada para cobrar os impostos. Porque então o pessoal chegava ali na região de Itapetininga, mais ou menos, desviavam para cá para levar para Franca. Iam para Franca e para Franca para não pagar os impostos dos muares. Eles iam embora para comercializar também os muares lá diretamente na fonte, que é onde estava correndo dinheiro, Ouro Preto, e aquela região das Minas Gerais. Então, conforme eu falo para você, eu gosto de falar, Nenê, que eu descobri, eu não sou melhor do que ninguém, mas tem muito historiador aí falando coisas que ele não sabe, que ele lê no jornal, mas ele não pesquisou. Isso daí eu posso provar, viu, Nenê? A fazenda, por exemplo, a Tranca de Ferro, é ali onde está Demétria. Onde está Demétria. E se for lá hoje, acha algum indícios dessa Tranca de Ferro lá ainda? Nós temos muita coisa, muita ligada à arqueologia, que precisa ser melhor pesquisada. Precisa ser melhor. Então a gente encontra, mas precisa ser garimpado, na realidade, né, Nenê? Essa fazenda ali está. Seria interessante que os moradores ali, e são pessoas cultas, são pessoas sábias que moram, escritores, que vivem anonimamente, pessoas que interessam pela cultura, eu acho que seria interessante eles guardarem coisas que se encontrem por ali, porque eu vou fazer uma comparação, você há de concordar comigo, Nenê? A nossa história está indo para o lixo. Fotografias importantes, documentos importantes estão sendo jogados no lixo. Eu mesmo encontro muita coisa no lixo, referente à nossa história que eu tenho guardado lá comigo. Foi-me feito um presente de 5.000 fotos antigas da nossa cidade, do Rio de Janeiro, do Brasil. Aliás, quando você falou que muito se perde, né? Tá muita coisa sendo jogada no lixo, eu queria agradecer aqui ao Serginho Santucci, ao seu pai, o Santucci. Recentemente faleceu o seu irmão lá, que era dono do parquinho Santucciolândia. E eles me chamaram o Dito Gamito, algumas pessoas que gostam da história, para que a gente fosse recuperar alguns objetos e fotografias. E ele me deu até, Fernando, um calhamaço de fotos e de documentos, jornais antigos, que eu ainda não tive tempo ainda de ler, pesquisar, mas que está em minhas mãos e possivelmente passarei para você, para o Centro Cultural, para dar continuidade a essa história. Então agradeço a família Santucci, na pessoa do Serginho, do seu pai, o nosso muito obrigado por não deixar a história se perder. Além do mais, os muitos objetos que ele por lá nos doou, outros vendeu, mas olha, foi de grande valia. Muito obrigado à família Santucci. Mas vamos lá, Fernando, continuando com a história do Caminho Piabiru. Quando você fala no Caminho Piabiru, tem 2 minutos para a gente acabar, eu ouço na história que foi em Bofete, exatamente aonde foram que eles se reuniam ali, o que formavam as pequenas freguesias que chamavam antigamente, os pequenos distritos. Tá. Porque conta a história que aqui em Pardinho, em Ribeirão Grande, que é ali na região dos Praiadinhos, atrás do posto Maristela, também tinha uma imensa, tinha mais de 3.000 habitantes na época, né? E que chegou até a disputar a freguesia com Botucatu. E Botucatu, por políticos, né? A gente se sabe que Botucatu ganhou. E lá acabou se perdendo no tempo. Essa mesma que você fala de Bofete, é essa mesma de Ribeirão Grande ou não? Você fala referente ao que, desculpa? No Caminho do Piabiru, quando eles vinham e se aportavam por ali.
Era lá em Bofete mesmo ou aqui em Ribeirão? Tá, é bem uma outra coisa, Nenê. Todos os tropeiros, eles vieram pelo Piabiru. As nossas cidades aqui da região, elas foram fundadas pelos tropeiros. Vou dar um exemplo para você, Nenê Cerrado e Convir. É interessante que eu demorei 25 anos para saber e estou passando isso e as pessoas... É interessante que as pessoas saibam disso para contarem para os seus filhos. Veja bem, Nenê. São Manuel, Botucatu, 20 quilômetros. É o percurso que os primeiros habitantes faziam. Então eles foram deixando núcleos. Por exemplo, uma tropa, ela saía de São Manuel e vinha pernoitar aqui em Botucatu, no Lava Pés, vinha pernoitar no decorrer desses 20 quilômetros. Eram carros de bois que vinham devagar, famílias, eles tinham tropas e tal. Eles não vinham tão rapidamente. Então, esse era o percurso. Eles descansavam a tropa em São Manuel, depois vinham pernoitar aqui em Botucatu e vice-versa. Daí você saindo daqui, você vai para Pardinho. É sempre mais ou menos a mesma quilometragem. Se a gente for por aqui é mais longe, mas se cortarmos aqui do lado da CESP, Pardinho fica mais perto, não é verdade? Então, essas cidades servem de parâmetro para a gente analisar o percurso que essas pessoas faziam. Fernando, o papo está gostoso, mas nós vamos mais um pequeno intervalo e o programa Memórias Botucatu volta já com essa história maravilhosa do Fernando, da Botucatu Turismo. É a história da nossa cidade. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo o que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E voltando com o nosso programa Memórias Botucatu, trazendo no dia de hoje aqui o Fernando, ele que é proprietário da Botucatu Turismo, e tem feito por Botucatu grandes coisas, né? Você traz muitos turistas de fora e através do seu trabalho você mostra a nossa cidade. Um trabalho muito bonito seu, Fernando, do qual eu quero parabenizá-lo
porque não é fácil fazer isso, mesmo que profissionalmente, mas que você tem esse dom e você gosta daquilo que faz. Isso que é importante. E voltando ao nosso assunto, você estava contando nos bastidores e eu até esqueci de perguntar. Você falou que em Vitoriana, voltando lá em Vitoriana, você disse que a Revolução de 1924 terminou em Vitoriana. Como é que é essa história aí? Houveram alguns embates a mais aí para frente, mas o grande embate, a grande briga mesmo, vamos falar assim, das tropas governamentais e revolucionárias aconteceu aqui em Botucatu, mais exatamente no alto da serra aí, indo para Vitoriana, naquela região do Lajado. E também, uma boa parte, a gente não pode esquecer, falando da região em São Manuel, quando houveram muitos mortos ali no Trem da Morte, sempre contra as tropas governamentais e revolucionárias. As tropas governamentais vieram por Vitoriana e as tropas revolucionárias saíram do Mato Grosso, passaram por Bauru, chegaram em Rubião Júnior, tomaram a cidade de Botucatu e aqui ficaram por 3 ou 4 dias, onde houveram, conforme já falamos, muitos mortos. Daqui eles saíram, foram em direção ao sul do Brasil, lá eles vagaram por vários estados e países do sul, exatamente por 25 mil quilômetros. Outros revolucionários da atualidade tomaram por base essa revolução importante e que é conhecida também como a Revolução Esquecida. Eu acho que a nossa cidade um dia tem que fazer uma homenagem para essas tropas que aqui estiveram, porque essa revolução foi importante. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, coisas sem muita relevância, fatos sem muita relevância, que eles transformam em turismo. Então nós temos essa história que poderia reverter dividendos, gerar empregos aqui para a nossa cidade através do turismo. Eu falo do turismo, Nenê, você fala que a gente sabe muito, tal, mas não é isso. A nossa cidade tem isso. E eu gostaria que nós temos aqui muitas pessoas estudando história. Eu me coloco à disposição dessas pessoas para passar essas informações que não são minhas. Eu gostaria que algum estudante de história fizesse um levantamento da história do Conde de Serra Negra. Nós estivemos com os familiares do Conde. Eu tenho documentos importantes que estão à disposição de algum aluno de história que queira fazer uma tese a respeito dessas pesquisas que eu tenho. Eu passo tranquilamente para esse aluno, para que possa dar continuidade à história, à importância histórica da nossa cidade para o turismo e para a cidade. Aproveitando, né, essa deixa aí, né, o pessoal lá da Unifac, né, que tem lá vários e vários alunos historiadores, né, que estão estudando história, né, em outras faculdades aí na região. Tá aí, né, um tema bastante importante, né? Assis, tem muitas pessoas de Botucatu que estudam bastante importante, porque Conde de Serra Negra foi um expoente em nossa cidade. Né? História, levou, que nem você dizia anteriormente, levou Botucatu à França e por toda a Europa, né? Então tem muita história. Mas vamos lá, como o nosso programa é curto, você estava falando da imigração japonesa, que você gostaria de falar um pouquinho da imigração japonesa, que eles tiveram bastante importância no nosso desenvolvimento também aqui na cidade de Botucatu, né, Fernando? Eu, pela graça de Deus, eu recebi aqui uma comissão dos 100 anos de imigração japonesa e nós estivemos resgatando a cidade de Botucatu para a história da migração japonesa no Brasil. Eles chegaram, os japoneses, em 1908, pelo Caçatmaru, no Porto de Santos, e eles seguiram uma estrada. E qual a estrada que nós tínhamos aqui, Nenê? Era a estrada de ferro. E pela estrada de ferro, eles chegaram primeiramente aqui em Botucatu, no 13 de maio. No 13 de maio, eles foram para a Fazenda Sobrado. Na Fazenda Sobrado, eles aqui
se estabeleceram, vieram trabalhar no cultivo do café. Apenas para o pessoal se localizar, onde que é a 13 de maio e a Fazenda Sobrado? A 13 de maio é indo sentido Rio Bonito, Vitoriana. Daí você pega a esquerda, é uma ramificação do Rio Araquá. Ela pende para a esquerda ali. É um ramal da estrada de ferro Sorocabana, que nós sabemos, conforme já falamos, foi fundada em 1888. Foi ali então que foi ali que eles chegaram, os primeiros japoneses. Em 1908 chegaram então os primeiros japoneses. Depois passaram para a Fazenda Sobrado e daí vieram... Fazenda Sobrado e 13 de maio. E depois disso, qual que é a continuidade? Daí eles foram abandonando, muitos deles foram voltando, porque eles foram... eles vieram para a nossa região através de contratos com os fazendeiros de café. Mas eles não suportavam, eles tiveram que trabalhar com o camarada que estava acostumado a bater em escravo. Eles não se sujeitaram a apanhar. Quem é que um povo livre, um povo japonês, jamais ia, assim como os italianos também, né? Muitos então voltaram para a capital, voltaram para Santos, se estabeleceram nesses lugares e fizeram a economia desenvolver. Porque nós sabemos que os italianos, os japoneses, é que hoje, por exemplo, a importância do Japão e dos japoneses para o Brasil é importante. Mas a princípio eles estiveram aqui para trabalhar no café. O mesmo se deu com os italianos, né? Também. E essa comissão que teve aí, o que efeito que surgiu nessa reunião toda? Eles vieram para quê? Eles vieram para resgatar essa história e para abrir o caminho para o cônsul japonês. Em seguida, eu tive a honra de receber o grande cônsul japonês, uma pessoa muito humilde, uma pessoa sábia, que esteve com a gente aqui, resgatando a importância do povo japonês para o Brasil, enfocando, logicamente, a cidade de Botucatu. Então, nós poderíamos, através das nossas autoridades, ir buscar em São Paulo e buscar no Brasil os japoneses para visitarem a nossa cidade como referência desse grande povo que aqui esteve pela primeira vez do Brasil. Agora me diga uma coisa, nós sabemos que muitos deles hoje residem ali na colônia Santa Marina, próximo ali do Rio Pardo, né, entre Demétrio e o Rio Pardo. E quando vieram, algum deles vieram para cá ou eles vieram posteriormente? Não, esse povo veio... Por que eles vieram? Esse povo da colônia Santa Maria, eles vieram depois. Vieram depois. Até eles compraram essas terras ali, eles foram ludibriados. Eles compraram areia por terra boa. Mas a gente sempre enfoca a importância dos japoneses, o labor dos japoneses, que eles tiraram daquela terra ruim, eles tiraram o melhor pêssego do Brasil. É o pingo de mel, pêssego pingo de mel, que até hoje é conhecido. Eu não sei se eles estão ainda produzindo, mas foi ali que eles, daquela terra ruim, que eles produziram o melhor pêssego brasileiro, na época. E o pingo de mel é oriundo de Botucatu ou não? Só trouxeram? Na época foi. Hoje me parece que tem outras pessoas, outros japoneses, explorando essa qualidade. Mas foi dali a primeira vez que eu tive notícia daquela região que eles tiraram o pêssego. Agora, Fernando, nós sabemos que Botucatu tem uma importância muito grande no cenário musical, principalmente na música sertaneja, na música raiz, onde aqui tudo aconteceu, né? Nessa região do Médio TT, praticamente de Sorocaba, Piracicaba a Botucatu. De Botucatu já para frente, a São Manuel já não existe mais o cururu, pouco se ouve na tradição do divino, então a festa cabocla, a festa que o caboclo é originário dos portugueses, né, dos escravos e do próprio índio, né? E nós sabemos que nesse meio todo na cidade de Tietê
teve uma pessoa importantíssima que você gosta muito dele. E eu agora aqui vou dar uma cutucadinha em você. Eu sei que você gosta muito do corpo, porque já me pediram lá para dar uma cutucadinha. Ele gosta muito de falar do Cornélio Pires. E o Cornélio Pires, para quem não sabe, é da cidade de Tietê, professor de educação física, que dava aula aqui no Cardoso, né? No Cardozinho. No IECA. No IECA. Dava aula lá no IECA. E ele teve uma grande importância para a música sertaneja raiz. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de Cornélio Pires para a gente. O Cornélio Pires, ele andou quase que esquecido. Agora está havendo um resgate, pessoas e o próprio governo está reeditando as suas obras. Ele veio trabalhar como professor de educação física aqui no IECA. Ele chegou aqui em 1911. Aqui ele se estabeleceu, também esteve lecionando em São Manuel. Escreveu nos jornais aqui da cidade, no jornal de São Manuel. E aqui ele se namorou por uma moça. Ela se chamava Belinha. A Belinha, logicamente que correspondia aos seus amores. E naquela época era comum as pessoas, quando se conheciam uma pessoa, falar com o pai. Então ele foi pedir a mão da Belinha pro pai da moça, pro pai da Belinha, né? E o pai dela não permitiu, porque ele era poeta. Poeta não tinha muito valor, e até hoje não tem, né? A poesia está esquecida, ninguém sabe da poesia. A música boa, por exemplo, tá perdendo importância, o valor para essas músicas de alto volume aí, que não tem qualidade nenhuma. O jovem está esquecendo das coisas boas, da educação, e isso não pode. E o Cornélio Pires, ele foi pedir a mão da Belinha. Como ele era poeta, o pai falou, não. Então ele nunca mais se casou. Ele voltou para São Paulo, voltou para sua Tietê tão querida, né? A cidade de Tietê, e ele nunca mais se casou. Ele, de Botucatu, ele pegou boa parte das suas obras. Eu conheço algumas, né? E as poesias. Ele resgatou a história do caboclo de Botucatu. Porque aqui era boca de sertão. E logicamente que ele não ia esquecer de Laranjal, ele morou em Laranjal também, e Tietê. Mas boa parte do seu folclore, ele pegou aqui da nossa cidade. E Cornélio Pires, para quem não sabe, né? Isso eu sei através dos livros, que ele para as pessoas ouvirem os discos sertanejos, da verdadeira moda raiz, ele dava a vitrola, né? E você disse que ele foi comprar um... o gramofone, né? O gramofone. E ele foi comprar lá, por volta de quantos discos? 25 mil discos ele comprou. Ele comprou lá no Rio de Janeiro e chegou em Bauru, acabou os discos. Daí ele chegou lá na fábrica de discos e falou, agora eu quero 50 mil. Deixou o cara meio doido. E ele vendeu os 50 mil discos. Os discos do Cornélio Pires, eles são conhecidos por terem um selo vermelho. Um selo vermelho. Então, com esse selo é que ele divulgou o nosso folclore. Tá aí, Fernando, chegamos ao final de mais um programa Memórias Botucatu. Esperamos que vocês tenham gostado. Esse programa, nós vamos fazer uma homenagem a uma pessoa que assiste bastante os nossos programas, que é o Dr. Eugênio Monteferrante Neto, meu grande amigo e parceiro, grande historiador também, defendeu muito a cidade de Botucatu. E por que não, outra que defende o nosso programa, a dona Mariana Moscoliato. Está lá nos assistindo, o nosso muito obrigado, e eu agradeço ao Antônio Fernando, né, que é da Botucatu Turismo. Qual que é o telefone, Fernando? O nosso telefone lá é 3882-5001. 5001, 3882-5001. Então vocês, tem o site da agência ou não? Não, meu site está um pouco desatualizado, mas pode entrar no nosso Face lá, que o Antônio Fernando Pereira, que a gente tem muita história. Tem alguma coisa lá, Aliás, o Face eu tenho um blog também que é interessante, que tem muita coisa de Botucatu
blogspot.botucatuicultura. botucatuicultura.blogspot.com. É isso aí. E o programa de hoje chega ao seu final. O nosso muito obrigado. Não saiam daí, porque na semana que vem tem mais histórias para vocês. Muito obrigado. Tchau. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.